A paz de Cristo, meus irmãos, eu me chamo Aslan e te convido a ler comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 28 ao versículo 29, que nos diz assim: Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Amados, o próprio Jesus ele testifica a respeito da blasfêmia contra o Filho do Homem e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os fariseus, irmãos, eles blasfemavam muito no seu entendimento, aqui nos seus corações, eles blasfemavam contra o próprio Filho de Deus e também contra a ação do Espírito Santo. Jesus fazia milagres, prodígios e maravilhas, e eles falavam que o próprio Jesus estava possuído pelo Deus Zebu, né? Possuído pelo diabo, possuído de demônios. E com aquelas palavras que eles falavam, eles estavam blasfemando contra o próprio Espírito Santo. Porque, irmãos, blasfemar contra o Espírito Santo é você comparar a ação do Espírito Santo, a ação de Deus, com a ação do diabo, né? E ali os fariseus estavam comparando a ação de Deus com a ação do diabo. E nós podemos entender que o próprio Jesus falou que eles estavam ali blasfemando, né? Eles estavam blasfemando contra o próprio Jesus e contra o Espírito Santo. E nós observamos que a blasfêmia é quando você também se distancia, você se afasta da presença de Deus e você começa a proferir, assim como os fariseus, né? A pessoa começa a proferir palavras odiosas contra a ação do Espírito Santo, contra o próprio Deus, contra a própria Trindade. Essa pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz: se ela não se arrepender, irmãos, não terá perdão eterno. Então precisa ter o arrependimento. E é através do Espírito Santo, irmãos, que nós ali começamos a ter o arrependimento. Porque o próprio Jesus falou em João capítulo 16, versículo 8, que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem ou a mulher do seu pecado, da sua justiça e do juízo final. O Espírito Santo está para nos convencer, para nos levar de volta à origem, nos levar de volta a Deus, né? Mas se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo, irmãos, como haverá o arrependimento? O próprio Paulo, irmãos, ele declara os estágios daquela pessoa que está morrendo espiritualmente. O primeiro estágio, irmãos, é em Efésios capítulo 4, versículo 30, ele declara assim: não entristeçais o Espírito Santo, na qual nós fomos selados para o dia do arrebatamento, ou o dia da redenção. Olha só, não entristeçais, né? O pecado que às vezes nós cometemos entristece o Espírito Santo, que ele tem sentimento. E a segunda fase, irmãos, está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. E o próprio Paulo fala assim: não apagueis o Espírito Santo. E há muitas pessoas apagando, irmãos, essa ação do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não fala mais conosco, como nós iremos nos arrepender? Como nós iremos voltar para os caminhos do Senhor, né? E o próprio autor aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4, ele fala que é quase impossível uma pessoa que se desvia, que sai do ambiente espiritual, que experimentou os dons espirituais, o batismo, que experimentou todas as maravilhas espirituais, ela retornar. É quase impossível. Em outras traduções fala que é impossível ela retornar, né? Então, amados, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa que já está distante e ela não tem mais o arrependimento. E ela fala o que quer, ela fala da ação de Deus, fala que é a ação do diabo, ela comete palavras torpes contra o próprio Deus, contra o próprio Espírito Santo, contra o próprio Jesus, e não tem mais o arrependimento na vida dela, porque ela apagou a ação do Espírito Santo na vida dela. E que nós possamos, irmãos, estar atentos, que nós possamos estar firmados na presença do Senhor, a cada dia que nós possamos estar examinando as Escrituras Sagradas, porque tudo isso, amados, são sinais da volta de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele declara em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias nós teríamos dias ou tempos trabalhosos, em que aparecerão homens egoístas, avarentos, blasfemadores, homens que irão odiar uns aos outros, e nós estamos vivendo esses últimos dias. Que nós possamos a cada dia pedir, irmãos, a proteção de Deus, para que Ele venha nos guardar e venha nos proteger de todo o mal. Amém? E Deus te abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir. Fique com Deus.